E nós continuamos a falar sobre o assunto aqui no estúdio com o secretário da SEMAS, Marcelo Dutra. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E você acompanhou também conosco essa reportagem sobre a diferença entre APAs e APPs. Eu queria que o senhor explicasse como é que é feito esse monitoramento dessas áreas no caso do município. É verdade. A diferença é que uma APA é uma área de proteção ambiental que é a mais branda das unidades de conservação e ela pode incluir um bairro, ela pode incluir uma área preservada, ela pode incluir uma unidade de conservação. E a APP, invariavelmente, são as margens dos cursos de água, sejam eles os nossos estreitos e igarapés, sejam eles grandes rios. E aqui em Manaus, nós vimos aí na reportagem, existe uma construção de uma cidade com um passivo ambiental gigante. Manaus tem, só na sua área urbana, 1.017 igarapés. Desses 1.017, se nós formos fazer uma avaliação, quase todos estão poluídos, estão degradados, estão ocupados em suas margens. E aí vem a discussão, será que a população já parou para entender nas lições do dia a dia o custo dessa ocupação? Na hora que nossas chuvas chegam cada vez mais fortes aí pelo mês de março, janeiro, fevereiro, abril, toda a água que antigamente fazia o seu ciclo natural através da permeabilidade no solo, através da transpiração das árvores, essa água não ia toda para esse igarapé. Hoje, com a ocupação, com a total retirada da vegetação, toda a água que cai da chuva vai para o igarapé, que virou um canal de drenagem. Então, a sensibilidade dele, o assoreamento dele, a ocupação dele, passa a complicar a vida das pessoas que estão ocupando os igarapés, causando mortes, desmoronamentos e muitos outros prejuízos. E como é que a SEMAS monitora essas áreas? Veja, é muito difícil você dizer que tem um monitoramento eficaz em 1.017 igarapés, em 340 quilômetros quadrados de ocupações. É preciso que a gente tenha a participação efetiva do público. Hoje a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por determinação do prefeito amazonino Mendes, ela tem entrado mais dentro dos igarapés. E lá onde elas entram, a Secretaria de Meio Ambiente tem ido junto, notificando as pessoas, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, buscando novas moradias, além do ProUrbis, que já está fazendo a retirada dessas pessoas para a recuperação da área de preservação permanente. Que a gente observa que os danos, em alguns casos, podem ser até irreparáveis. Irreparáveis. Não, jamais você consegue o estado original. Depois que você tira um ecossistema natural, preservado, você não consegue mais restabelecer aquele ecossistema como ele já foi um dia. Vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista e vamos ver essa reportagem aqui. Apesar de tanto se falar da importância dos fragmentos florestais urbanos para a qualidade de vida da população, eles podem também ser motivos de preocupação. Isto quando não recebem a devida atenção. No conjunto Colina do Aleixo, uma área verde que acompanha o igarapé. Os moradores aguardam que estes locais se transformem em uma praça com passeios e vegetação preservada. A prefeitura deixou o aviso, é proibido jogar lixo, mas os próprios moradores do conjunto dos subtenentes e sargentos na zona centro-sul degradam a área. Lixo, móveis velhos e o que deveria ser um patrimônio comum virou até canteiro de obras. Mas a principal reclamação de quem vive nestas áreas é a insegurança. Matas que se transformam em refúgio para marginais. Segurança zero. Aqui é complicado andar a polícia, viatura, é meio difícil aqui. Muito assalto. Secretário, isso que a gente acabou de ver na reportagem é apenas um exemplo. Qual a importância de manter uma área verde dessa, que as pessoas não joguem lixo e que ela mantenha-se preservada? Veja, os serviços ambientais de um fragmento florestal, principalmente em área urbana, são imensos, são inúmeros. Nós podemos citar, por exemplo, a contribuição para a redução do calor, a melhoria da qualidade do ar, a redução do incômodo que causa o efeito estufa, aquele famoso mormaço que causa na cidade de Manaus, até a poluição sonora, a vegetação ajuda a diminuir, além da convivência que nós temos extremamente agradável com a natureza. Veja o caso da reportagem, tem dois pontos muito interessantes. O primeiro, a violência atribuída ao fato de existir um fragmento florestal. Eu já recebi, por exemplo, uma comunidade que disse: secretário, a gente queria arrancar a área verde do nosso conjunto porque um ladrão assaltou uma casa e se escondeu lá. Já houve um caso em Manaus, recentemente, de uma menina que foi assassinada dentro de um fragmento florestal e nós tivemos uma ação pública lá que arrancou
arrancou o fragmento florestal. 3 meses depois, outra pessoa foi assassinada já sem nenhuma vegetação. Pergunto eu, se nós tirarmos todas as árvores de Manaus, resolvemos o problema da violência? Não, não resolvemos. Não são as árvores que causam violência em Manaus. E o segundo ponto muito interessante que apareceu ali, dentro do corredor ecológico do Mindu, a quantidade de resíduos sólidos, a quantidade de lixo que estão lá e de moradores que estão reclamando. Lili, eu não conheço ninguém que atravesse a cidade para jogar o seu resíduo sólido na casa dos outros. Aquele resíduo são das pessoas que residem ali, são das pessoas que reclamam, são das pessoas que dizem, na minha rua, eu conheço a Rua da Paz na Matinha, por exemplo, que recentemente esteve na Rádio Amazonas, reclamando de uma lixeira viciada na rua. Aquela rua é uma rua de pouco movimento, ninguém vai lá jogar o resíduo é dos moradores que reclamam. Em todos os casos, o que a gente observa é que é fundamental a participação da própria comunidade, tanto em não poluir, como também denunciando casos de ocupação irregular. Nós podemos aproveitar a Semana do Meio Ambiente, podemos aproveitar as campanhas como Plantar Muda e puxar a mente da população para esse lado ambientalmente correto. O que é que nós queremos da nossa casa, o que é que nós queremos da nossa cidade? E vamos fazer da nossa cidade aquilo que nós queremos. Queremos uma cidade limpa? Então vamos limpar. Vamos evitar sujar. Queremos uma cidade verde e confortável? Vamos arborizar e cuidar da arborização. Para isso que tem um projeto agora de arborização para a cidade. Exatamente. Plantar Muda. 2 milhões de habitantes. Uma cidade desarborizada. Se cada um de nós perdermos só 5 minutos por dia, por ano, 5 minutos por ano, para plantar uma muda, nós teremos 2 milhões de mudas plantadas em um ano. Isso seria suficiente para resolver o problema ambiental de Manaus. Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Dutra, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado e Plantar Muda.